Ela estava na beira de uma zona de guerra. Ilse Strauss, diretora de Educação Internacional da Pontes para a Paz em Jerusalém, ouviu as sirenes do dia 7 de outubro de 2023 não como uma manchete, mas como um chamado à ação. Enquanto o mundo assistia, ela e sua equipe dirigiram até cidades com abrigos antiaéreos na fronteira com Gaza, entregando ajuda sob fogo de foguetes. Hoje, ela vai revelar a verdadeira guerra que está acontecendo por trás da névoa da mídia. Este é o 101 com Ashley na JNS e tenho o orgulho de receber Ilse Strauss no programa hoje. Ashley, olá, uau. Sua Introdução. Parece muito melhor do que na vida real. Obrigada. É uma honra estar aqui. Estou animada para ouvir sua história. Não é algo que ouvimos todo dia. Então explique para nós, antes de tudo, de onde você é, como você chegou aqui, o que você está fazendo. Quanto tempo você tem disponível? Eu sou da África do Sul, Pretória. E geralmente, quando eu digo isso, eu costumo acrescentar. Me desculpe por dizer isso. Em Israel, mas cresci como cristã, cristã tradicional, não tanto com teologia da substituição, mas nunca entendendo que Israel tem importância. No início dos meus 30 anos, estava em uma reunião da igreja quando tivemos uma palestrante incrível, uma mulher maravilhosa. E ela passou pelos profetas, os antigos profetas hebreus, e mostrou todas essas profecias, explicou cada uma, e mostrou que elas estavam se cumprindo agora. E de repente tudo se iluminou para mim. E eu marquei minha primeira viagem para Israel no ano seguinte. Então eu me apaixonei por Israel. Eu sabia que seria amor à primeira vista. Quando foi isso? Isso foi em 2009. Certo, então anos bons. Anos bons, anos bons. 2009 cheguei aqui. E então uma viagem normal voltei para casa. E depois 2010 a primeira guerra entre Israel e Gaza. Lembro de ver manchetes na África do Sul. Perguntei ao meu então namorado. Eram manchetes horríveis, muito horríveis. E perguntei: o que você acha? Você acha que Israel faz isso? Porque nessa época eu apoiava Israel, eu amava Israel. E tudo parecia tão horrível. E eu perguntei para ele: o que você acha? E ele disse: você precisa investigar isso por conta própria. E eu investiguei. E eu vim. Fiquei por cerca de um mês, investiguei. Procurei em todos os lugares que pude. Em 2014, eu estava aqui estudando na Universidade Hebraica, morando em uma casa de hóspedes. E um grupo de turistas da Namíbia veio. E eu vi esse jovem muito alto e bonito. Eu estava servindo o jantar de Shabat para ele. E nossos olhos se encontraram e nos apaixonamos no meu terraço em Jerusalém. Isso sim é romance. E 2014 também foi a Operação Margem Protetora. Mais uma vez vi a diferença entre o que estava acontecendo ali e as manchetes ao redor do mundo, não só na África do Sul. E então me casei com um namibiano alto e bonito. Moramos na Namíbia por 2 anos. E então nos juntamos a Pontes para a Paz em 2018. E estamos aqui desde então. Nossa filha nasceu há 4 anos em Jerusalém. E sim, nós amamos viver aqui. Nós amamos o povo de Israel. Eu amo a África do Sul e meu coração está. Eu mencionei a organização Pontes para a Paz. Eu trabalho como diretora internacional de educação deles. Meu coração, minha paixão é contar a história de Israel. Não a história de, olhem para essa nação de santos que não podem errar, mas sim olhem para essa nação de pessoas comuns, que Deus está usando como um outdoor para as outras nações, cumprindo profecias através deles. Que Ele é Deus, que Ele existe, que Ele faz o que diz que vai fazer. E, sabe, Você serve como um outdoor de que Deus é quem ele diz que é. E isso me anima. Então, claramente você é uma cristã, você é crente. Você acredita que, se não fosse, pensaria bem diferente sobre Israel? Acha que isso influencia? Eu não posso dizer. Eu acho que não. Acho que. Vou te dizer por que estou perguntando isso. Como israelense, às vezes sentimos tipo, graças a Deus que temos os cristãos religiosos, né? Graças a Deus que temos eles. de fato, mas eu conheço muitas pessoas que pensam diferente, que não são cristãs religiosas.
Para mim, sim, mas não é como se eu dissesse: "Ah, sim, Deus disse isso, então eu tenho que fazer". Não é algo que fazemos cegamente. Ok, tudo bem. Não vamos desculpar tudo que está errado só porque Deus disse. Nós fizemos nossa lição de casa. Sabemos o que é certo e errado. Então, sim, talvez seja isso que me faz ser apaixonada por Israel, mas isso não me faz ficar do lado do que é certo. Porque estamos vendo uma comunidade crescente nos Estados Unidos, especialmente online, de cristãos religiosos que estão começando a espalhar algumas conspirações muito perigosas sobre Israel. Sim, então vemos que o aspecto religioso nem sempre é o que une. Não, infelizmente não. E novamente falo isso como alguém cuja mãe, por 30 anos, trouxe excursões católicas do Canadá para Israel. Visitei todos os lugares cristãos sagrados antes mesmo de conhecer Massada. Então eu vi como são importantes os valores religiosos, sabe, os valores judaico-cristãos, a conexão entre os 2. Eu vejo como isso é importante e para mim, como alguém que, sabe, a gente vê como a direita americana tem apoiado mais Israel nos últimos anos do que a esquerda americana por causa dos evangélicos e da ideologia cristã deles, e estamos começando a perder isso. E isso é algo que me assusta. Bem, sim, mas também deveria assustá-los, porque sem Israel, basicamente, a nossa fé fica sem fundamento. E quero dizer, para mim, isso me deixa apaixonada. Isso me faz amar ainda mais a Deus. Isso torna tudo emocionante. É como se fôssemos feitos para estar juntos o tempo todo. E é por isso que eu digo tristemente. Porque sim, é triste para você. Mas também é triste para os cristãos. Quero te levar para a África do Sul agora por um instante. Desculpa por isso. Não, eu amo a África do Sul. Eu amo meu povo. É um país incrível com pessoas maravilhosas. O que a gente não entende sobre a África do Sul? Primeiramente, o que vocês não entendem é que o povo da África do Sul ama Israel. O povo da África do Sul apoia Israel. A maioria, eu diria que é a maioria dos cristãos. Nós estávamos na África do Sul em 2024 e eu coloquei uma postagem no Facebook dizendo que nós estaríamos lá. Nós estaremos neste local. Nós estaremos neste local. E, de repente, recebíamos mensagens de pessoas perguntando: vocês podem vir aqui também? Vocês podem vir aqui também? Vocês podem vir aqui? Eu acho que o problema é a cobertura da mídia na África do Sul. Mas uma coisa que você precisa lembrar é que o governo é muito, muito fortemente contra Israel, e isso influencia tudo. Então, eu quero perguntar sobre isso porque, primeiro, ver a África do Sul levar o caso contra Israel aos tribunais internacionais meio que me faz pensar. Sério, no começo eu pensei, sério, de todos os países do mundo, a África do Sul. E a segunda pergunta é, tipo, eu tive um namorado sul-africano no ensino médio lá no Canadá. Os pais dele me contavam sobre o apartheid, que não era algo ensinado na escola no Canadá, especialmente aos 14 anos. Eles me contaram sobre o apartheid, aquela época, o que aconteceu e quem foi Nelson Mandela. Quando eu tinha 17 anos, fui ao campus e vi pessoas protestando contra Israel e chamando de apartheid. E eu me aproximo deles, isso no Canadá, e pergunto: o que o apartheid sul-africano tem a ver com esse conflito? Nada, nada. Qualquer pessoa que diz que Israel é um estado de apartheid, ou não conhece Israel, ou não sabe o que é apartheid. Eu tenho 48 anos. Ai, eu era uma criança ouvindo sobre o apartheid. Eu sei como era o apartheid, não se parece em nada com Israel. E você só precisa trazer alguém aqui para poder ver isso. E muitas vezes temos pessoas que vêm para Israel e que antes disso diriam: sim, Israel era um estado de apartheid. E então você anda pelas ruas e vê: nenhum sinal disso em lugar nenhum. Quero dizer, na África do Sul você tinha placas nas praias, só para brancos, só para negros. Você tinha, exatamente. Não consigo evitar rir disso de tão absurdo. Não, eu me lembro de estudar na Universidade Hebraica e sentar na cafeteria. Eu me lembro de ter dado à luz aqui em Israel e meus médicos eram árabes. Eu fico pensando, isso nunca teria acontecido na África do Sul.
E o que é ainda mais interessante, sabe, quando a gente aprofunda um pouco mais nisso com alguém que se diz pró-Palestina, mas que a gente sabe que basicamente é só um antissemita, o que essa pessoa argumentaria é que, ah, não, mas não estamos falando do que acontece dentro de Israel. Estamos falando sobre o que está acontecendo, sabe, na Cisjordânia, Judéia e Samaria, por exemplo. Mas aí você tem que explicar para essas pessoas que eles não são cidadãos israelenses. Isso é uma situação diferente. Isso é. De fato, mas veja, se você precisa fazer malabarismos com um termo, então claramente esse termo não se aplica à situação. Estou certa? Sabe, eu acho que as pessoas não são informadas. Meu sobrinho, ele está em um campus na África do Sul e muitas vezes ele vai aos protestos porque você sabe o que a tia dele faz. E ele pergunta para eles: "Ah, apartheid. Ah, isso é terrível. Isso é absolutamente terrível. Me explique como." Silêncio. E, infelizmente, esse termo está sendo usado contra Israel, está sendo tirado de contexto. E agora todo mundo ouve isso. Ah, isso é terrível. Se Israel está praticando apartheid, Israel deve ser terrível, sem fazer a pergunta. Mas de que forma isso se encaixa no termo? E não se encaixa. Claramente não se encaixa. Então, você falou um pouco sobre a mídia na África do Sul. Eu vi, sabe, eu acompanhei a mídia de todo o mundo. E a mídia na África do Sul, do jeito que eu vejo, me corrija se eu estiver errada. Em todo o país a gente vê, tipo, sabe, uma mídia mais anti-Israel versus, sabe, uma mídia um pouco mais equilibrada. Eu não diria pró-Israel, mas uma mídia equilibrada da África do Sul. Realmente não vi. Os dois lados, mas só vi um. Infelizmente. Será que estou enganada? Não, você não está errada. Você não está errada, infelizmente. Não há liberdade de imprensa na África do Sul? Liberdade de imprensa, mas ok, então temos vários motivos para isso. E antes de tudo, talvez seja que a taxa de câmbio. O que isso significa? Significa que nossos jornais, nossos meios de comunicação não podem se dar ao luxo de ter várias agências. Eles não podem se dar ao luxo de ter alguém designado só para Israel. Então eles pegam o que conseguem, AP, AFP, e geralmente isso não é muito pró-Israel. Se você tiver alguém escrevendo exclusivamente para a editoria de Israel ou do Oriente Médio, isso pode ser melhor. Em segundo lugar, liberdade de expressão, sim, mas muitas vezes alguém escreve sobre Israel sem nunca ter estado aqui. Então, eles usam o que é falso. Então, basicamente, tudo isso é boato. Tudo se baseia em outra coisa. Eu entendo tudo o que chega até mim. E já tivemos vários jornalistas sul-africanos aqui. E no momento em que eles estão aqui e veem o que está acontecendo de verdade, a história é completamente diferente. Mas muitas vezes existe uma política estabelecida nos jornais, nos veículos de notícias. O outro problema é que eles não têm alguém que possa vir e passar um tempo aqui. Eles não podem se dar ao luxo de designar alguém para isso. Então, o seu papel é de educadora. Correto. Quero te fazer uma pergunta difícil. Ai, meu Deus. O que estamos fazendo de errado? Por que não conseguimos educar o mundo? Vou te responder de uma perspectiva cristã. Tudo bem? Sim. Eu acho que você não está errando em nada. Você não está fazendo nada errado. E eu não acho que se você fizer algo diferente, isso vai fazer uma grande diferença. Eu acho que os judeus têm sido odiados por gerações. Por quê? Porque aqui está esse povo que se recusa a se acovardar, se recusa a simplesmente deitar e morrer educadamente. Somos tão irritantes desse jeito. Eu sei, né, como você usa. E não faz sentido nenhum. E aqui está essa pequena faixa de país. Se você der um passo para trás, nem consegue ver Israel no mapa. Como você ousa ser tão bem-sucedida? Como ousa desafiar todas as probabilidades? E não só isso. Este é um país de milagres, vocês são um povo de milagres. E esta nação existe como milagres. Então, o Deus de Israel entrelaçou o nome e a reputação dele ao seu nome e à sua reputação de forma tão próxima que vocês não podem separar os dois. E então o mundo se enfurece contra isso. Ele se enfurece contra a sua existência, porque se você existe, então Deus tem que existir. O mundo não quer que Deus exista, prefere ser seu próprio Deus. Então, é meio que uma situação sem saída, pois será que devemos parar de educar? Absolutamente não.
Existem pessoas como eu por aí que precisam saber disso, que vão ficar encantadas e apaixonadas por isso. Mas os haters vão odiar, eles vão fazer o que quiserem fazer. Esses haters provavelmente nunca serão convencidos. Mas a pessoa que está à margem ouvindo eu falar com um desses haters, essa pessoa pode escutar. Você está falando, e tudo o que eu quero fazer é meio que olhar para cima e perguntar: "Você pode cuidar disso pra gente?" Tipo, você pode simplesmente fazer com que todos eles entendam, sabe, tipo: "Eu entendo, eu compreendo, mas você pode só facilitar um pouco pra gente?" Deus, você pode escolher outra pessoa por um tempo, e você sabe aquele termo também, povo escolhido, né? Ah, o que que isso significa? Significa que só nós o escolhemos. Mas isso significa que nós somos o único povo escolhido? Isso é ótimo. Minha mãe sempre dizia, e eu também falava pra ela: "Não gosto que a gente se chame de povo escolhido, parece que achamos ser melhores, né?" Minha mãe costumava dizer: "Não, não, 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 você entendeu tudo errado. Deus foi a todas as nações, ninguém o quis. Nós fomos os únicos que o escolhemos." De fato. E sabe de uma coisa? Então deixe os haters odiarem. Fique orgulhosa, olha o que você tem aqui. Você tem o Todo-Poderoso do seu lado. E deixe os que odeiam fazerem o que quiserem. Eduque aqueles que vão ouvir. Gente, este é um país incrível. Vocês estão em um país de pessoas maravilhosas, incríveis, incríveis. Olhem só o que vocês fizeram em menos de 100 anos. É de tirar o fôlego. Não surpreende que o mundo os odeie. Então sintam orgulho. Eu sempre digo que as pessoas sempre falam sobre, né, como nós, o que conseguimos conquistar em menos de 100 anos, mas as pessoas esquecem que temos 3.800 anos de conhecimento que nos acompanha, né, nisso tudo. Exatamente. Foi uma construção. É uma história que vem sendo construída há tanto tempo. Quero te perguntar um pouco mais sobre o que você ensina, o que você faz na prática. Então, você recebe missões que vêm para Israel e fala com elas, ou você viaja pelo mundo dando palestras, como você está divulgando essa história? Quando você diz que quer divulgar a história de Israel, você foca nas histórias não contadas? Ou você fala sobre o conflito? Me coloque no seu mundo. Bem, deixe-me te contar um pouco sobre a Pontes para a Paz primeiro. Nós nascemos logo após a Guerra dos 6 Dias. Nossa fundadora estava aqui em uma das universidades e nós existimos como uma organização humanitária. Pontes para a Paz, sempre faço questão de dizer que não temos relação com o processo de paz. Nós construímos pontes entre cristãos e judeus em Israel e ao redor do mundo. Porque se você olhar para a história do antissemitismo cristão, existem abismos enormes, feridas enormes. Então, nós temos um banco de alimentos, um dos únicos e maiores bancos de alimentos cristãos em Israel. Nós fornecemos alimentos para 24 mil israelenses necessitados todos os meses. Nós temos um programa chamado Alimente uma Criança, onde vamos até as escolas, ajudamos crianças de famílias carentes, oferecendo um almoço quente todos os dias e tudo o que elas precisam para a escola. Ajudamos sobreviventes do Holocausto a reformar seus apartamentos, etc, etc. Ajudamos as pessoas, o povo judeu, a fazer aliá. Então, esse é o nosso lado de compaixão. E também temos um lado de alcance. E é aí que eu trabalho, na área de educação. Por exemplo, temos escritórios em 8 países ao redor do mundo. África do Sul, um deles, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Japão e Coreia do Sul. Cada escritório nacional contata a comunidade judaica de seu país. Mas para nós aqui, nosso foco é alcançar os cristãos ao redor do mundo. Por exemplo, depois do dia 7 de outubro, meu telefone tocava a cada minuto com alguém da África do Sul dizendo: Ilza, eu sou cristã. Eu apoio Israel, mas acabei de ouvir isso e aquilo. Como eu respondo a essa acusação? Como eu respondo àquela acusação? Então, o que fizemos foi uma série inteira de entrevistas, onde conversamos com 7 especialistas: judeus, cristãos, árabes, uma soldada que lutou no dia 7 de outubro, a primeira socorrista. Entrevistamos uma ativista árabe. Conversamos com todo mundo sobre tudo. E assim lançamos séries desse tipo. Nós fazemos entrevistas ao vivo que transmitimos. Temos uma revista que publicamos a cada 2 meses.
Fazemos turnês de palestras em nossos países. Em todo lugar que recebemos um convite, vamos lá, falamos lá. Estamos ocupadas com um plano de leitura da Bíblia que vamos lançar em 1º de janeiro. E esse plano de leitura da Bíblia vai percorrer toda a nação de Israel, onde teremos vídeos semanais de ensino em que queremos fazer a ligação entre a Bíblia. Aquela que você sabe, você lê em casa, mas onde ela aconteceu, qual é o palco em que tudo se desenrolou? Quem são as pessoas? Como é esse lugar hoje? E então também vamos lançar um podcast a partir do ano que vem e depois uma série educativa. Então, estamos ocupadas. Certo? E eu entendi. Isso é incrível, isso é incrível. Só de ouvir que tudo isso está acontecendo por pessoas que não são judias é tipo, uau! Bem, como eu disse, eu sou apaixonada por isso. Vocês são tipo a prova disso. Eu adoro isso. É louco porque, sabe, quando eu vivo online, quando você vive online, é muito fácil se envolver em um mundo onde você acha que isso nem existe mais. Minha próxima pergunta é: sua família? Sim. O que eles pensam disso? Devem ter achado você maluca no início, né? Vindo para Israel. Minha irmã. Bom, ok, vamos falar da minha família imediata. Minha mãe não poderia estar mais orgulhosa. Ela tem tanto orgulho. Lê todos os livros sobre Israel. Mas ela me diz: minha nossa, minha filha, eu tinha que ouvir as notícias na África do Sul. Eu não saberia. Eu pensaria que Israel é horrível. Minhas 2 irmãs sentem exatamente o mesmo. Todas elas já vieram aqui visitar? Não, nenhuma, mas minha mãe já veio. Bem, ah, minhas 2 irmãs adorariam vir, mas ainda não tiveram a oportunidade. Minha Os pais do meu marido são um pouco mais reservados em relação a isso. E não, eu não acho que eles acham que eu sou louca. Como é criar sua filha aqui? Eu adoro. Ela vai para uma escola israelense comum? Ela vai para um jardim de infância hebraico e eu estou no nível Aleph. Então ela entra em casa e a mamãe pergunta: onde está a vassoura? De fato, nós guardamos essa metade? Então ela vai para a escola hebraica. A guerra do Irã foi difícil para ela. 7 de outubro ela ainda não entendia. A guerra do Irã foi ainda mais difícil para ela. Mas eu ensino a ela. Salmo 91. Diz que ele colocará os anjos dele ao seu redor. Ele vai te guardar em todos os seus caminhos. E eu falo para ela que desenhei seu retrato. Homens maus atiram flechas em nós, mas Deus mantém sua mão sobre nós. E eu não tenho medo em Israel. Tenho medo com frequência na África do Sul. Aqui não. Eu considero um privilégio poder correr quando o sol está se pondo ou poder dormir em uma casa onde, se eu ouço algum barulho, sei que provavelmente é só um gato. Posso me virar e dormir mais. Então, não, eles não acham que eu sou louca. Acho que há várias pessoas que pensam: uau, queria ter essa coragem. Onde você acha que está o nosso futuro, o seu? E especificamente com a África do Sul, tipo, as relações. Tô muito confusa sobre as relações, não vou mentir. África, acho que todo mundo está muito confuso. Não faz sentido. Por que um país como a África do Sul não apoiaria Israel? Não faz sentido. Se eu tivesse que arriscar um palpite baseado no que estou lendo, o Irã tem a África do Sul no bolso e eles são os fantoches. Provavelmente o Irã pagou o governo sul-africano para levar Israel ao TPI-CIJ. E depois disso, o governo ficou com um bom cofrinho para fazer suas eleições de novo. Então, de onde veio esse dinheiro? Já vimos sul-africanos, comunidades não judaicas, simplesmente saindo ou protestando nas ruas contra levar Israel ao tribunal. Acho que tivemos a eleição logo depois disso. E pela primeira vez desde o fim do apartheid, o CNA não teve maioria de 2/3. Então estamos esperançosas. Estamos esperançosas de que isso tenha dito ao CNA que não mais. Duvido disso, mas sempre podemos ter esperança. Se depender do povo, sim. Então, espero mesmo, eu rezo para que haja uma África do Sul cheia de esperança. Eu não estou preocupada com Israel. Eu estou preocupada com a África do Sul.
Estou preocupada com a Europa, mas não com Israel. O que mais podemos fazer? Eduque. É realmente difícil alcançar as massas, né? Eduque. Continue fazendo o que você está fazendo. Fale. Onde quer que você esteja. Se você é judia e não está em Israel, fale. Se manifeste. Mas talvez faça isso sabendo que você não vai convencer as massas, mas pode convencer quem está ao seu lado. Ou talvez nem mesmo quem você está conversando, mas sim quem está ouvindo. E tenha orgulho. Eu não consigo imaginar o quão assustador isso deve ser. Mas você vem de 3.000 anos de história. Uau, você vem de Gideão e do rei Davi. Pegue sua espada, pegue seu escudo. Você consegue. Ai, eu estava fazendo uma matéria sobre os leões em Jerusalém. Ah, você sabe, as estátuas de leões e o leão na bandeira de Jerusalém andando por aí. Quando estávamos terminando, eu estava nos prédios da prefeitura, onde fica a estátua do leão. E eu perguntei para um dos seguranças: qual é a dos leões aqui em Jerusalém? Ele não sabia. Ah, ele disse: ah, nós somos os filhotes do grande leão. Meninas, vocês são os filhotes do grande leão. Você consegue fazer isso. Vocês conseguem fazer isso, vocês dão conta. Manifestem-se. Então você já mora em Israel há um bom tempo, o que significa que já percebeu que os israelenses são extremamente críticos consigo mesmos, uns com os outros e com o nosso governo. Certo? Não é lindo isso? Democracia. Então, como uma aliada designada, eu agora te dou o microfone aberto para criticar. Tudo bem, a gente gosta disso. Vemos isso como uma força. Encaramos isso como crítica construtiva, algo que podemos melhorar. O que podemos fazer melhor? Como sociedade, meu Deus, eu te amo. Eu adoro o fato de que, sabe, quando eu entro no ônibus e você acha que eu não estou vestida adequadamente para o clima, ou que meu filho não está vestido adequadamente para o clima. Obrigada. Obrigada por me ajudar com isso. Eu também agradeço que, sabe, quando eu era mais jovem e solteira, todo mundo queria me arranjar alguém até descobrirem que, sabe, eu não tinha certeza. Não pare com isso. Eu adoro o fato de que vocês funcionam como uma família. Isso cria uma sensação de aconchego e eu adoro essas histórias. Eu evitaria as redes sociais cheias de ódio, por exemplo. Eu pensaria antes de falar nas redes sociais, porque isso pode ser usado contra você. Então, certifique-se de medir suas palavras, que seus soldados também meçam as palavras. Que coisas como essas não saiam e sejam usadas contra você. Certifique-se disso. Jogue esse jogo com inteligência. Você está sob os holofotes internacionais o tempo todo. Faça as pazes conosco. O padrão que se aplica ao resto do mundo não se aplica a você. Então pense antes de falar, pense antes de filmar. Certifique-se de que coisas assim não sejam divulgadas. Não estou falando sobre os protestos. Não, não. Estou falando sobre ahn, alguns vídeos que mostram soldados das FDI em Gaza com roupas íntimas. Não faça isso. Não faça isso. Isso não te ajuda em nada. Não, você está no centro das atenções internacionais e vive assim. Sim, é verdade. É algo sobre o qual eu realmente tenho falado nas minhas redes sociais. Alguém que defende Israel. Nas minhas redes sociais, especialmente no começo da guerra, saíram muitos vídeos dos soldados e de outras influenciadoras fazendo coisas idiotas, como dançar na frente da TV enquanto um prédio desaba em Gaza. E eu acho que para muita gente, sabe, tanto você quanto eu temos em mente como as coisas parecem por fora. E infelizmente, quando você dá uma arma para um jovem de 18 anos, não é nisso que ele está pensando. Mas é uma pena. Infelizmente, isso precisa estar sempre em mente. E, na minha opinião, todo judeu, todo israelense, todo aliado que apoia o Estado de Israel precisa se informar, porque sempre, para sempre, será um embaixador, de fato. E eu acho que isso é algo que, mesmo dentro de Israel e até nas comunidades judaicas da diáspora, há muito o que melhorar no que estamos ensinando para nossos filhos. Porque eu percebo que muitas vezes são as comunidades cristãs que conhecem a nossa história melhor do que nós mesmos.
Sabe de uma coisa? Quando os reféns voltaram, vocês passaram a noite acordados. Nós ficamos acordados com vocês. Milhões de cristãos ao redor do mundo oraram durante aquela noite, torceram com vocês, comemoraram com vocês. Sim, e esse é um dos meus grandes objetivos. Como cristãos, apoiamos Israel pela aliança. Mas você não pode responder a alguém que te acusa de genocídio dizendo: "Ah, mas sabe, é o povo escolhido de Deus e Deus os ama." Você não pode responder genocídio com aliança. Você precisa conhecer os fatos, saber fazer as contas, conhecer os dados. E é difícil. Eu dou um curso chamado Quem Possui a Terra Prometida e ele dura 1 hora e meia e eu só passo rapidamente de tudo. Então, não assista a esse trecho de 30 segundos e sim assista ao documentário. Sim, Assista tudo. também me identifico com o que você disse. Porque, como uma estudante de 17 anos que viu o apartheid, sabe, protestos no meu campus, e as pessoas estavam falando sobre uma Nakba, um genocídio e uma limpeza étnica nos assentamentos, e isso é ilegal. Então eu liguei para minha mãe, que é israelense, e disse para ela: "Mãe, o que eu digo para essas pessoas que estão dizendo que estamos roubando terras na Cisjordânia?" E minha mãe, israelense, disse: "Não podemos roubar terras. Deus nos deu essa terra." Eu respondi: "Mãe, isso não é resposta." Então eu tive que ir me informar sozinha. Exatamente. Quero dizer, muitas vezes nas redes sociais eu escrevo para um veículo africâner. E toda vez que um artigo aparece, eles dizem: "Ah, as coisas não começaram em 7 de outubro." Eu concordo com você. Claro que não começaram em 7 de outubro. E então eles dizem: "Ah, Nakba 48, não, não, não." Você quer dizer o renascimento do Estado de Israel, quando 5 exércitos árabes atacaram, não para criar o Estado palestino, mas para absorver cada pedaço de terra para eles? É isso que você quer dizer com a Nakba? E geralmente isso, de novo, você joga um termo assim sem explicar. Nakba, apartheid, ocupação, mas você não explica o que eles significam. Então aprenda esses termos, saiba como refutá-los, saiba como, talvez em uma frase, refutar alguma coisa. Eu vi uma estudante, tipo um debate em um campus, estudantes debatendo, e uma das estudantes chamou Israel de apartheid. E a estudante pró-Israel disse: "Você pode me explicar como é um apartheid?" E ela respondeu: "Porque eles estão roubando terras." E ele disse: "Uma coisa não tem relação com a outra, nenhuma é verdade, e as duas não se equivalem. Roubar terras não é apartheid, nem a mesma coisa." E isso faria de alguém um ladrão de terras, mas tá bom, tá bom. Sim. Você vê isso em todo lugar, você vê isso em todos os campi universitários. Ah, isso parte meu coração, porque tanta coisa é tirada desses jovens, tanta coisa é roubada. Tipo, pra mim, eu cresci de forma tradicional, sem saber. E quando eu descobri e tudo começou a fazer sentido, nossa, um mundo totalmente novo se abriu pra mim. Então, é trágico. É trágico. Você me deu tanta esperança nessa conversa, porque ver pessoas que simplesmente enxergam e entendem, isso realmente me dá esperança de que ainda há muitas pessoas que podemos alcançar. Porque às vezes, sabe, a gente se sente tão perdida, tipo, por onde começar, né? Eu entendo, eu entendo. Mas sabe de uma coisa? Organize seu feed das redes sociais. Bloqueie aquelas pessoas que são odiosas. Sabe, não seja uma pessoa odiosa. No Instagram, siga vídeos de cachorros, vídeos de culinária e pessoas que te inspiram. Organize seu feed das redes sociais. Deixe que seja algo positivo. Siga as pessoas que te amam. Assista a vídeos de pessoas. Em todo o Rosh Hashanah, sempre fazemos um pequeno vídeo dizendo: "Ei, Israel, estamos com você." E também de todos os nossos escritórios nacionais. Sabe, olhe para coisas assim quando você estiver tendo um dia ruim. Incrível. Muito obrigada por estar aqui, por tudo que faz, sendo nossa voz e ponte. É um prazer. Eu adoro esse tipo de conversa, de verdade. A conversa que tive antes de você era sobre geopolítica e tudo mais. E foi tão deprimente. Ter alguém como você chegando com esse sorriso é simplesmente uma luz. É mesmo? O prazer é meu. Eu amo o meu trabalho. Eu te amo. Estamos aqui por você. E os grandes leões estão com você.
Muito obrigada, Ilse. Esse é todo o tempo que temos hoje. Muito obrigada por participar. Se você gostou dessa mensagem positiva deste vídeo, não esqueça de clicar no coraçãozinho e deixar um comentário positivo aqui embaixo. E a gente se vê na próxima.